Macapá, Amapá, dia 13 de abril de 2023, em plena zona urbana. Faltam 3 minutos para as 10. Excesso de calor. Essa infraestrutura aqui é uma escola, é um colégio. E a gente observa que a área externa e a área interna, infelizmente, não é arborizada. De fato, existe gramado, mas é necessário arborizar. Muita estrutura metálica, esse telhado aqui, que por falta de quebra-vento arbóreo na orla do rio Amazonas, qualquer hora pode explodir um vendaval e arrancar esse telhado. Então é necessário que esta escola, dispondo de muita calçada, seja devidamente arborizada. Nós observamos aqui calçada pintada de cor escura, tem o gramado, mas o estacionamento precisa de arborização, árvore de porte mais baixo, e intercalar esta calçada do estacionamento com o gramado, tipo foi feito aqui, e evitar pintar as calçadas com cor escura, porque vai gerar calor na zona urbana. E a escola, ela continua com todo esse espaço externo sem arborização. E a educação ambiental deve ser uma prioridade no espelho das disciplinas dessas escolas. Olha aqui, ó, nós observamos uma calçada tão larga, graças a Deus, sem arborização, e predomina solo urbano impermeabilizado. Esta calçada deve ser intercalada com gramado. As estruturas umidificadoras. O gramado, ele serve para evitar ar quente e seco. Agora vamos analisar quantos metros de calçada nós temos aqui ao redor desta escola. E quanta calçada larga, avenidas largas, sem arborização. E a parte interna desta escola deve tomar uma providência, a direção desta escola, implantar na parte interna cerca viva, pois dá a entender que o solo na parte interna é solo aparente, é solo natural. Macapá, na linha do Equador, as temperaturas naturalmente, graças a Deus, são altas, mas as calçadas em excesso, sem arborização, vai aumentar a temperatura local. A necessidade de uma escola como essa redimensionar a sua proposta pedagógica, porque daqui é que saem as e os brasileiros que vão fazer a gestão do meio ambiente, tanto na zona urbana como na zona rural. Telhados, muito telhado, que é necessário captar a água da chuva. Uma escola dessa deve ser um laboratório de alfabetização ecológica. E ainda tem tempo. Aqui nesta área desta escola, que é uma área gigantesca, pode-se separar um local para
se construir um viveiro, uma infraestrutura para a produção de mudas, de espécies arbóreas, envolvendo todos os alunos desta escola. E esta escola tem um compromisso, deve ter um compromisso com o artigo 225 da Constituição da República Brasileira de 1988. E se esta escola realmente se for transformada num laboratório de cidades sustentáveis, vai ser uma referência aqui em Macapá, no Brasil e no mundo. A referência de educação ambiental. Olha só esta rua tão larga e comprida, mas a arborização deficiente. Não existe arborização. E existem calçadas como esta, largas, que podem ser arborizadas. É necessário se trabalhar com educação ambiental, alfabetização ecológica. Os livros didáticos devem existir livros didáticos que falam a respeito de ecologia nessa escola, mas só que é necessário fazer o dever de casa. Uma escola dessa jamais pode ficar e conservar esse perfil que nós estamos vendo aqui, muita calçada. Isso aumenta o calor de Macapá. E aí as pessoas se alegram, fazem propaganda, proclamam que Macapá é o zerão, está na linha do Equador. Mas é necessário reverter esse microclima da zona urbana, arborizando a cidade de Macapá, Amapá, para que o turista até possa retornar aqui. Muito calor, muita calçada. Aqui a gente vê, olha, esse tempo todo que nós estamos aqui percorrendo uma mangueira solitária, uma árvore ali solitária. Essa área aqui é uma área que deveria ter menos calçada, deveria ter mais gramado, espécies arbóreas, tipo aqui esta mangueira. E a gente continua percorrendo o trajeto. Quantos graus centígrados esta estrutura metálica gera para Macapá, para este microclima local? E aqui prosseguem as ruas, as avenidas sem arborização. Lá do outro lado aquele muro que recebe a luz do sol, esquenta, mas não existem algumas árvores, mas e ainda não é o suficiente. E aqui nós temos uma árvore que está sofrendo já emponteiramento, porque faltam outras árvores para quebrar vento, evitando que esta árvore chegue no ponto que está. Muito emponteiramento. A planta, a árvore, ela sozinha, ela não vai dar conta de se opor aos ventos intermitentes que vêm lá do Rio Amazonas. Nuvens carregadas, mas que são jogadas para as partes mais altas da atmosfera em função desta chapa de calor que é produzida na zona urbana de Macapá. E Macapá, as pessoas devem acordar, porque se não arborizar Macapá, os vendavais vão aumentar. Não é assim? Não deve ser assim. Mas se não arborizar Macapá, os vendavais vão aumentar, porque a gente, sem arborizar as cidades no Brasil, a gente está querendo fazer uma quebra de braço com o próprio Criador, com Deus. Porque Deus criou as árvores justamente
planejando para evitar o excesso de calor. E aqui nós temos um estacionamento. E cadê as estruturas umidificadoras? Não existe. Muita calçada, muito veículo. Cada veículo recebe uma quantidade de luz do sol, esquenta e se transforma numa usina geradora de calor. E aqui a gente se aproxima da parte interna. A calçada prossegue e a gente tem, nesse percurso que nós fizemos, nós encontramos duas árvores. Esta árvore aqui, que pede socorro. Embaixo muita calçada que poderia estar solo permeabilizado, sem calçada, para garantir a vida da mangueira. Mas pelo contrário, tanta calçada larga, mas a visão de trazer um manejo sustentável na zona urbana, essa visão deve existir. Neste percurso, na frente da escola, nós nos deparamos com duas árvores. Aquela que passamos, ficou para trás, e esta que se aproxima. E a gente observa uma coisa que continua, infelizmente, as casas pintadas com cores que armazenam a luz do sol, e a superfície fica com altas temperaturas, que vai provocar o excesso de calor na cidade de Macapá. Conclusão: Macapá tem altas temperaturas naturais porque está na linha do Equador, mas quem está contribuindo para agravar, aumentar a temperatura em Macapá o analfabetismo ecológico da maioria das pessoas. Então é necessário que a Secretaria de Meio Ambiente acenda o sinal vermelho e venha trabalhar com sensibilização, fazendo diagnósticos na zona urbana. Esta mangueira é a segunda que nós encontramos numa área tão grande. É só nessa escola, imagine nas demais, né? E este veículo está debaixo desta mangueira. O proprietário ou a proprietária, graças a Deus, está sendo abençoado ou abençoada. A calçada sombreada, a mangueira pedindo socorro, porque a mangueira está sofrendo por falta de água. O sistema foliar desta mangueira tem deficiência hídrica, ou seja, deficiência de água, porque as águas das chuvas são perdidas. Deus manda água do céu através da chuva, mas solo com calçada, a água da chuva não infiltra. E aqui é a seca molhada ou seca verde. Chove, graças a Deus, mas as águas da chuva não se infiltram no solo o suficiente para irrigar as mangueiras que ainda existem. A gente observa os galhos desta mangueira estão num processo de definhamento e emponteiramento. As folhas estão morrendo prematuramente por falta de água e ventos intermitentes quentes e secos que são gerados por estas superfícies tão grandes de asfalto e calçada, que impermeabilizam o solo urbano e provocam a morte da água. E o rio Amazonas está ali tem muita água, graças a Deus, mas o calor aqui é local. E a calçada continua, mas infelizmente o panorama é o mesmo. Esta escola deve trabalhar com educação ambiental, fazer o dever de casa e reverter
essa situação, tanto na parte interna como na parte externa, e transformar esta escola num referencial, num modelo dentro da Macapá, de escola que está com compromisso de levar o cidadão ou a cidadã, quando sair desta escola, ter consciência e vivência quanto às questões do meio ambiente. Ali nós temos outra infraestrutura com a cor escura, isso prejudica. Os alunos desta escola não estão tendo noção de ecologia, porque a parte externa dessa escola deveria ter mais árvore. Agora vamos fazer uma análise. Quanto dinheiro essa escola gasta com energia por conta de ter que usar muito ar-condicionado? Os alunos dessa escola precisam ter acesso à educação ambiental para arborizar essa escola, a parte externa e a parte interna. O aluno, a aluna tem estresse numa sala de aula, numa escola dessa. Como é que vai aprender? O aprendizado vai ficar difícil, porque tem muito calor aqui dentro. E é necessário fazer um trabalho. Cada sala de aula elege um líder, né? Através de voto. E cada aluno, os grupos vão para as ruas na época que as sementes estiverem caindo sobre a calçada ou mesmo no asfalto. Esses alunos vão coletar essas sementes com aporte de profissionais da área de meio ambiente, de biologia, de ciências agrárias, para produzirem mudas de espécies arbóreas comprovadas que podem ser utilizadas na arborização desta escola e das outras escolas, intercâmbio. Se criar uma cooperativa estudantil, às vezes já tem essas cooperativas, para se fazer um trabalho multidisciplinar e a integração dessas escolas de mão dadas, diretores, diretoras, alunos, professores, para trazer a vivência da educação ambiental para a população que não tem, muitos não têm o privilégio de estar numa escola desta aqui. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Obrigado. Aqui é Macapá, Amapá, dia 13 de abril de 2023. É interessante estas propostas de urbanização no nosso país. Interessante de uma forma que traz problemas para as temperaturas na cidade. Não existe arborização na parte externa da escola, as calçadas sem árvores. Ali nós só temos, daqui até o final lá da área da escola, só temos 2 árvores. Mas essa infraestrutura aqui é um abrigo para passageiros. Imaginemos 2 árvores se tivesse aqui, uma do lado direito, outra do lado esquerdo. Nós teríamos um microclima adequado e ideal. O telhado desta cobertura é metálico e a cor vermelha e cor verde e amarela, banco verde, a calçada pintada de vermelho, aumenta calor, porque quando a luz do sol bate numa estrutura dessa, aumenta o calor. Cadê as árvores daqui? Esse telhado é um telhado tecnológico. E aqui, esse progresso e esse desenvolvimento que é necessário para se proteger contra as chuvas. Mas
tecnologia promove o que se chama, abre aspas, regressão ecológica, fecha aspas. Porque nós temos uma quantidade muito grande de veículos que utilizam combustível fóssil, que aumenta a emissão de gás de efeito estufa, calçadas e asfalto, impermeabilizando o solo urbano aqui em Macapá. Uma infraestrutura dessa traz o que? Agrava, aumenta o calor. Devemos arborizar, implantar 2 árvores, uma do lado direito, e outra do lado esquerdo dessa estrutura. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Hoje, dia 13 de abril de 2023, Macapá, Amapá. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Atos 16:31b. Glória a Deus. Macapá, Amapá, dia 13 de abril de 2023. A onda de calor em Macapá não é somente porque Macapá localiza-se na linha do Equador. Existem condições na zona urbana que agrava a onda de calor na cidade de Macapá, Amapá. Uma das causas que contribui para o aumento das temperaturas na zona urbana de Macapá, Amapá, são as cores que são utilizadas para a pintura dos imóveis, a pintura das fachadas. Como nós observamos aqui, esta infraestrutura pintada da cor amarela e da cor cinza. São cores de tonalidade mais fortes, que tem uma alta capacidade de absorção da luz do sol. Absorve mais a luz do sol do que reflete. E somado a este problema, nós temos o que se chama de coxa de retalho, constituída por outros imóveis que são pintados com cores fortes, que tem a capacidade de absorver em grande percentual a luz do sol, armazena calor, as superfícies das paredes ficam super aquecidas, e na ausência do componente arbóreo diversificado, como nós observamos aqui nesta rua, a cidade de Macapá, Amapá, à medida que o tempo passa, vai agravando sobremaneira a questão do aumento das temperaturas na zona urbana de Macapá. Ali na frente nós observamos outra infraestrutura, aonde aquela cobertura, aquela projeção da cobertura, ela é pintada da cor escura, o que promove o aumento da temperatura local. Infelizmente, aqui em Macapá, esta é uma situação que se repete em várias infraestruturas, aonde as pessoas utilizam cores escuras. A predominância destas cores faz com que o calor aumente e
toda a formação de nuvens ela é dissipada, pois superfícies pintadas de cor escura ou cores de tonalidade mais forte, estas superfícies geram uma onda intensa de calor, e esse calor retira a umidade do ar e consequentemente vem causar o aquecimento local, regional e global. Aliado à falta de mata ciliar na orla do rio Amazonas e a retirada da mata ciliar em regiões, em áreas frágeis, onde existe a expansão urbana em áreas frágeis, a ocupação antrópica destas áreas frágeis, que não pode acontecer, vai gerando condições propícias para a formação de vendavais em Macapá. É necessário o poder público separar áreas propícias para a construção de projetos de urbanização, para que as pessoas possam realmente construir casas e residir em áreas que tenham condições de evitar a degradação de áreas frágeis. Há necessidade do poder público evitar a ocupação das áreas frágeis para construção de residências ou mesmo urbanização. Sem a cobertura vegetal arborizada, sobretudo em áreas de mata ciliar, aonde a mata ciliar foi cortada, e essa condição de Macapá, na orla do rio Amazonas, não possuir quebra-vento arbóreo, a cidade vai ser penalizada com o aumento progressivo de vendavais, como já aconteceu aqui em Macapá, pois o vento se desloca sobre as águas do rio Amazonas, e quando ele adentra a terra firme, o solo está sem a cobertura vegetal, sem a mata ciliar, sem arborização, e o vento encontra muito solo urbano impermeabilizado com asfalto e calçada, aonde as altas temperaturas elas retiram a umidade do ar, e o ar fica quente, seco. As nuvens são impulsionadas para as partes mais altas da atmosfera, o que provoca uma atmosfera muito carregada, e aí vem o excesso de relâmpagos, de raios, o que provoca as oscilações bruscas de máxima e mínima de temperaturas, e o aquecimento, a temperatura em excesso, provoca os vendavais. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Essa é a direção dessa escola: implantar na parte interna cerca viva, pois dá a entender que o solo na parte interna é solo aparente, é solo natural. Macapá, na linha do Equador, as temperaturas naturalmente, graças a Deus, são altas, mas as calçadas em excesso, sem arborização, vai aumentar a temperatura local. Nós temos uma cerca viva. Essa cerca viva é um padrão
que eles usam aqui, só que existe uma diversidade de espécies que são utilizadas para fazer essa cerca-viva. A cerca-viva, ao invés de muro, cerca-viva para poder promover a emissão de água em forma líquida ou em forma de vapor para o meio ambiente. Geórgia, Estados Unidos da América, Lawrenceville, dia 16 de setembro de 2022, em plena manhã, ensolarada, observamos aqui uma planta, um arbusto, emitindo para o meio ambiente água em forma líquida, aparentemente na presença da ação de um inseto sugador. Esse arbusto está emitindo água em forma líquida para o meio ambiente. No canto superior, à sua direita do vídeo, você pode observar os jatos de água que a planta, o arbusto, está emitindo. Isso é uma prova de que nós devemos plantar cacaueiros com sombra moderada, com componente arbóreo diversificado, multifuncional, que seja uma sombra moderada, porque as árvores, assim como o arbusto aqui, elas emitem água em forma de vapor, suprindo na atmosfera toda a dinâmica do ciclo da água da natureza, o que evita a dependência de utilizar a irrigação em área de cacaueiros a pleno sol. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Boa tarde, nós estamos aqui em Lawrenceville, a Geórgia, Estados Unidos da América, dia 8 de agosto de 2022. Estamos registrando esse quebra-vento na zona urbana, um quebra-vento arbóreo, e uma maneira que os norte-americanos utilizam isso aqui para combater a poluição sonora. As árvores têm essa utilidade ecológica, esse serviço ecológico, que é justamente reduzir o ruído na zona urbana. E aqui essa área é uma área de uma escola, e o acesso ele é protegido, uma das laterais, com essa vegetação. Aqui nós estamos vendo que é uma pista, é uma rodovia, fluxo normal de veículo, mas desse lado nós temos esse quebra-vento e do outro lado a vegetação que compõe medida de prevenção contra excesso de calor na zona urbana e prevenção contra enchente na zona urbana e equilíbrio do ciclo da água. Nós estamos aqui na época do verão, mas o céu está nublado, as nuvens estão sob o efeito benéfico das árvores. É por isso que nós não podemos plantar cacaueira a pleno sol, porque aonde se tem área de cacaueira a pleno sol, existem os buracos no ar que arremessam as nuvens para as partes mais altas em função do excesso de calor gerado por área de cacaueiros plantados a pleno sol. Então isso aqui é uma lição, uma aula de ecologia prática, né? Graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Eu estou aqui fazendo um registro, aqui uma caminhada na zona urbana e a média da paisagem aqui nessa região da Geórgia, de Lawrenceville até a Atlanta é essa aqui. Esse aqui é o panorama, é a paisagem de muita vegetação arbórea, herbácea e arbustiva na zona urbana. Graças a Deus. Maneira de evitar enchentes
na zona urbana e também na zona rural. Lawrenceville, Estados Unidos da América, dia 29 de agosto de 2022. Esta área é uma área de rodovia estadual e as rodovias mantidas pelo Estado. Uma área de escola. E aqui é a velha tradição, onde os ônibus de cada escola vão pegar os alunos nas suas respectivas áreas de residência. E aqui a gente observa um planejamento de construção de infraestrutura no perímetro escolar, mas a preocupação em dispor os reguladores naturais que permitem a formação de nuvens, impedem o excesso de poluição sonora, que são justamente as faixas de quebra-vento formado por componente arbóreo, arbustivo e herbáceo. E a preocupação em manter as vias públicas limpas com a coleta seletiva do lixo e mantendo o mínimo possível de solo impermeabilizado. E a presença da interferência humana no meio ambiente com altas tecnologias, mas usando a tecnologia para viver em harmonia com tudo que Deus criou, solos cobertos ou com vegetação herbácea ou então com matéria orgânica que eles conservam sempre sobre o solo, como nós estamos vendo aqui nessa área de pinos. E essa área ela é antropizada, no entanto, sempre o solo recebe manejo para a contenção de erosão laminar. Em 1937, o Estado da Geórgia lançou um projeto de manejo e conservação de solo. E aí, esse modelo de preservação ambiental permite que essa região não sofra com enchente e há uma boa formação de nuvem e precipitação pluviométrica, graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Glória a Deus. Lawrenceville, Estados Unidos da América, dia 28 de agosto de 2022. Esse perímetro aqui é de rodovia estadual e área de escola. Há uma extensa faixa de gramado entre o asfalto e as faixas de mata, a vegetação arbórea, intercaladas com o perímetro urbano. Aqui nós vemos que é uma região com escola e a gente já percebe a presença de residências, que é a zona urbana por excelência. O acesso, a gente observa ali que já tem uma residência, mas o acesso é sempre rodeado de vegetação arbustiva. E a gente observa aqui, lá por trás das árvores, já a presença de casas, que são residências
ruas que são urbanizadas com uma harmoniosa convivência entre o urbano, qualidade de vida, as residências bem construídas no estilo daqui da cultura norte-americana. E ali a gente observa, isso aqui é a zona urbana, a preocupação em disponibilizar a área de brinquedo para as crianças. Isso aqui é uma rua, e essa rua ela prossegue sempre com essa proposta. Olha aqui o acesso. Lá no fundo tem residência, mas é uma alameda, um corredor de árvore e o asfalto. E também a presença de vegetação arbórea, arbustiva, herbácea, o que permite o maior volume de água residente no solo. Essa é a proposta que eles têm aqui. E infelizmente no nosso Brasil a falta de educação ambiental e de projetos do poder público que realmente possa vivenciar essa proposta. Isso aqui é tudo a zona urbana, graças a Deus. E vocês observam que a casa está aí ao fundo, e olha aqui um quebra-vento, a barreira vegetal. Vocês observem que o solo está sempre com cobertura, né? Olha aí, aqui é uma residência, e vão embora. As residências são construídas nesse mesmo padrão. Isso aqui é uma cerca viva. E lá, uma ilha de árvores. Sempre eles têm essa visão de manter essas ilhas de árvores. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Dia 29 de agosto de 2022. E aqui é no estado da Geórgia, município de Lawrenceville, Estados Unidos da América. Graças a Deus. Macapá, Amapá, dia 13 de abril de 2023. Aqui nós temos um esboço de arranjos de cerca viva para trazer um alto índice de emissão de água em forma líquida ou em forma de vapor para o microclima urbano. Esta espécie vegetal é utilizada para a implantação de cercas vivas, e aqui nós vemos a base dela. São plantas que têm comprovada adaptação na zona urbana, e as casas, os comércios na zona urbana necessitam que cada morador trabalhe com a implantação destes arranjos de cerca viva, quebra-vento vegetal, ar-condicionado natural na zona urbana. O vento ele incide na cerca viva como esta e impede o aumento da temperatura do ar, do vento na zona urbana, pois a planta promove a evapotranspiração, que vai consolidar
maior percentual de água no ar na zona urbana. Em Goiás, Goiânia, aquele pessoal usa muito essa proposta. E na parte interna nós temos um arranjo que caracteriza com maior intensidade a cerca viva. E aqui nós observamos a largura dessa parede verde aqui em cima. E através das podas, os moradores das residências ou proprietários de comércio, através das podas, determinam a largura que pretende criar desta estrutura de cerca viva. O vegetal, ele regula as máximas e mínimas temperaturas na zona urbana e é uma estratégia, um manejo agroecológico de ambiente urbano. É uma proposta do projeto Cidades Sustentáveis, aonde vai diminuir o uso de ar-condicionado na zona urbana e vai baratear as tarifas de luz, tanto de residências como dos comércios. Lá por trás nós temos uma barreira vegetal arbórea que é interessante se levar em consideração que todas essas estruturas vegetais, arbustivas, herbáceas e arbóreas representam o que se chama de estruturas umidificadoras. O que vem a ser isso? Os vegetais, graças a Deus, retiram água do solo e emitem para a atmosfera em forma de vapor, o que vai contribuir para a estabilização do clima na zona urbana. É interessante observar que não basta cerca viva, gramado e árvores na zona urbana. As cores dos imóveis devem ser de tonalidades que tenha uma capacidade maior de refletir a luz do sol. A cor desta casa, da fachada, é uma cor que otimiza o aumento da temperatura da superfície da parede, pois cor tipo esta aqui absorve mais calor da luz do sol do que reflete. E não basta somente a cerca viva. É necessário que as calçadas sejam intercaladas com o gramado, diminuindo a quantidade de solo impermeabilizado na zona urbana e arborização. Porque nós observamos aqui em Macapá, Macapá, nós observamos muita estrutura metálica que é construída para proteger as residências, infraestrutura, e essas estruturas metálicas aumentam a temperatura local. E a gente observa a quantidade de espaço na zona urbana de Macapá, Amapá, sem arborização. E o asfalto com a cor escura
aumenta a temperatura de superfície e aumenta a temperatura local, o que promove o impulsionamento das nuvens para as partes mais altas da atmosfera. É necessário sequenciar a disposição das árvores na zona urbana, pois a gente observa 100% de sombra no asfalto na projeção da Copa da Mangueira. Só que é necessário quebrar a calçada, pois as mangueiras de Macapá só tem um destino, é morte. Se essas mangueiras de Macapá, que vão morrer tudinho se não quebrar a calçada, aí o pessoal de Macapá vai ter que arrumar outro lugar para morar, porque aqui vai ser vendaval que só Deus, para ter misericórdia. Então por que o povo de Macapá não quebra essas calçadas? Para as mangueiras ter vida. Quem plantou essas mangueiras tinha muito amor no coração, pensando na geração de hoje. E uma mangueira dessa produz muita sombra no asfalto, graças a Deus. E é necessário a gente ter amor por tudo que Deus criou. Que Deus criou as mangueiras para o nosso bem. Se a gente tem muita mangueira na cidade, a cidade vai ficar mais fria e a gente vai dormir um sono melhor à noite e não vai precisar estar gastando muito dinheiro pagando conta de energia elétrica, que a casa fica quente. Então é necessário se rever essa ideia e evitar pintar as paredes com cores preta, escura, como aqui, ó. Que essas cores, elas agravam as temperaturas na zona urbana, ficam mais elevadas. A cor escura absorve 98% da luz do sol e reflete somente 2%, o que aumenta a temperatura local. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Macapá, Amapá, dia 13 de abril de 2023. Uma chapa, solo urbano impermeabilizado, pintada a calçada com a cor verde, intensifica o excesso de calor na zona urbana. E o argumento infeliz que o povo de Macapá usa é que Macapá está na linha do Equador e que não tem jeito para minimizar o excesso de calor na cidade. Mas a omissão ou desinformação da população de Macapá está fazendo com que Macapá seja quente, não porque está na linha do Equador. Porque Deus não erra. Deus fez Macapá, criou Macapá na linha do Equador, mas criou as árvores, componente herbáceo, arbustível e arbóreo, para compensar a incidência da luz do sol. A cobertura vegetal Deus criou para interceptar a luz do sol, evitando o excesso de calor. Mas nós temos uma alternativa que nos leva a uma luz no final do túnel. Primeiro, arborizando a cidade de Macapá, mas sem aprisionar as árvores, porque as árvores infelizmente estão com a sentença de morte assinada, calçadas que vem contribuindo para a morte progressiva das mangueiras. Esse manejo aqui não é correto. É necessário
o maior percentual de solo permeabilizado ao redor da mangueira, para que as águas da chuva venham se infiltrar no solo e dar de beber às mangueiras. A calçada em excesso não é a alternativa. Não é alternativa para regiões de clima temperado, quanto mais numa região na linha do Equador. E aqui nós temos calçada mínima, um retalho desta grande coxa de retalho de Macapá, que tem mais calçada impermeabilizando o solo urbano do que calçada mínima. Aqui nós temos a calçada mínima, a calçada em menor percentual, calçada intercalada com gramado. Dentro do deserto de Macapá nós temos esse oásis de desenho correto para transformar Macapá numa cidade mais refrigerada, com menos calor. As calçadas necessitam estar nesse perfil aqui. Não representa beleza de paisagismo. Isso aqui é um investimento no seguro nas cidades do Brasil para evitar enchentes. As enchentes provocam a morte ou mortes de vidas humanas. Cada metro quadrado de gramado na zona urbana vai contribuir para diminuir o risco de enchentes em qualquer região do Brasil. Graças a Deus por isso. E aqui o que é que a gente observa? O acesso. A ideia sábia, né, de colocar tabletes de calçada intermeada com grama. As águas das chuvas caem sobre um solo com esse perfil na zona urbana e as águas vão infiltrar no solo, vão reabastecer os lençóis freáticos na zona urbana e o gramado, através do sistema radicular, vai retirar a água do solo e o ciclo da água vai fluir de uma forma equilibrada, porque a grama ela tem a capacidade de repor a água em forma de vapor para a atmosfera. Só que a árvore Deus fez é mais eficiente. A eficiência de evapotranspiração das árvores, graças a Deus, e Deus sabe disso, que foi Ele que criou. As árvores têm uma eficiência de evapotranspiração bem maior do que a grama. Então é necessário existir a cobertura herbácea, que é planta herbácea, é a grama, a vegetação arbustiva e a vegetação arbórea. Somente grama não vai resolver, é necessário um conjunto. Aqui nós temos a vegetação herbácea, gramado, a vegetação arbustiva, os arranjos aqui no jardim. E essa infraestrutura fez uma boa escolha para contribuir com o reingresso das águas da chuva no solo urbano e o retorno para a atmosfera, e investindo no ciclo da água. Essa organização aqui
ela é a Federação Amapaense de Futebol, FAF, Federação Amapaense de Futebol. Graças a Deus, a Federação Amapaense de Futebol, ela é uma referência, graças a Deus por isso, de ocupação de solo na zona urbana de Macapá. Pelo menos as escolas deveriam trazer os alunos para visitar aqui, ó. E as calçadas em excesso que existem na parte externa ou na parte interna das escolas devem seguir este exemplo aqui da turma da Federação Amapaense de Futebol. Graças a Deus por isso. Escolhendo também as cores das fachadas que venham refletir mais calor e que possam armazenar menos percentual da luz do sol. E agora essa instituição aqui vizinha da Federação Amapaense de Futebol deve seguir o mesmo exemplo e assim consequentemente na cidade inteira de Macapá, Amapá. Quando se fala em calçada mínima, é isso aqui, ó. Graças a Deus, pouca calçada e mais áreas ou área de solo permeabilizado. Solo permeabilizado é um solo, é esse solo aqui, ó, aonde está o gramado. Ele é permeável à água da chuva, ou as águas das chuvas se infiltram regularmente no solo urbano. Se Macapá tivesse 100% das calçadas com esse perfil, já seria um motivo para diminuir a incidência de enchentes na zona urbana e vendavais, associado a outros manejos, principalmente arborização, coleta seletiva do lixo. E para acontecer essa coleta seletiva do lixo é necessário educação ambiental, reciclagem do lixo, revegetar a frente do rio Amazonas com quebra-vento arbóreo. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Mas vamos colocar em prática essa lição que a turma, a Federação Amapaense de Futebol está fazendo aqui, só que no lugar desta brita, considerando que já existe gramado aqui, no lugar da brita, amendoim forrageiro. É necessário retirar essa brita, essa faixa de brita, trabalhar o solo, colocar bastante matéria orgânica e plantar o amendoim forrageiro, que vai contribuir para reduzir a temperatura do ambiente externo. E as plantas que estão aqui vegetando, os arbustos, na presença, na companhia do amendoim forrageiro. O amendoim forrageiro é uma leguminosa que vai tirar o nitrogênio atmosférico, e através do sistema radicular do amendoim forrageiro, as bactérias nitrificadoras, elas vão disponibilizar nitrogênio para o solo, e as raízes desses arbustos que estão aqui, elas vão ter acesso ao nitrogênio, que vai garantir o suprimento de nitrogênio nos arbustos
O nitrogênio é que dá a cor verde às plantas e não haverá necessidade de se comprar periodicamente fertilizante com a concentração de nitrogênio, porque o amendoim forrageiro é uma planta, é uma leguminosa adubadora do solo tropical. Ao invés de pedra no jardim, grama ou amendoim forrageiro, ou então plantar outra faixa de arbusto nesse espaço onde existe a brita. Calor é gerado por conta dessa brita, mesmo sem a incidência da luz solar, porque o vento quente se desloca do asfalto e ele vai passar por cima da superfície de brita e vai esquentar. Bem, graças a Deus nós temos na prática soluções. Aqui é uma solução prática. Solução prática. E aqui é um fato. Aqui é um fato. A gente não pode ir de contra fato. Cada proprietário de casa deve, com amor, pensando em diminuir os vendavais, as enchentes em Macapá, deve transformar sua calçada numa proposta dessa aqui, ó, da Federação Amapaense de Futebol de Macapá, Amapá, que é fazer a sua parte e diminuir a área de solo impermeabilizado na zona urbana de Macapá, Amapá. Graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacil Tomates dos Santos. Obrigado. O espaço urbano de Macapá, Amapá, as calçadas impermeabilizando o solo urbano, dia 13 de abril de 2023. O argumento de que Macapá está na linha do Equador, é quente e não tem solução, esse argumento vai ser confrontado com uma prática in loco. Tá ali, calçada arborizada, tem um asfalto, mas a calçada está arborizada. Olha a diferença. Na primeira fase do vídeo, nós vimos calçada a pleno sol. Olha lá a calçada, né? Calçada a pleno sol. E deveria aquela calçada estar com gramado intercalando com a calçada. E olha aqui, olha só. Deserto, área de desertificação, área quente, clima quente e seco. Atravessa o asfalto, é só atravessar. Olha a outra, a linha divisória. Calçada arborizada, calçada sombreada por árvores, mangueiras. Do outro lado é o argumento que dizem que está na linha do Equador, Macapá, e que não tem jeito. Mas tem jeito sim. Do outro lado está se contribuindo para aumentar o calor na zona urbana de Macapá. E desse lado, olha aí, ó, vamos voltar. Lado quente, sem manejo ecológico ou agroecológico, atravessa o asfalto e bem de frente das calçadas a pleno sol nós temos esse exemplo. Imaginemos agora
esse veículo debaixo da sombra. Telhado biológico. Isso aqui tá com um clima parecendo clima de mata já, olha. Quebrar as calçadas para poder permitir a longevidade da mangueira. Olha, o clima aqui é porque não tem um termômetro aqui. Aqui está um clima ideal para a zona urbana. Umidade no ar, a temperatura agradável. Acabou o estresse. E agora? E aqui não é a linha do Equador? É assim. Nós estamos na calçada, debaixo de árvores, em Macapá, Amapá, na linha do Equador. Cadê o calor? Ora, Macapá vai ter temperaturas mais elevadas naturalmente do que outras regiões, porque Macapá está na linha do Equador. Mas Deus criou as árvores. Olha a sombra, 100% de sombra na calçada, olha. Tá aqui, ó. Macapá necessita de um trabalho disciplinado, resiliente, consciente e amoroso por parte de cada um de nós. Olha aí, ó. Agora quando a gente está se aproximando da outra face da moeda. Pronto. Agora Macapá é assim, ó. Macapá está assim. Muita calçada impermeabilizada. Olha aí. Ei, nós estamos a pouco espaço ali do bosque, né? E agora? O argumento cai por terra, não cai? Cai porque Deus ele mostra, Deus é perfeito. Ele está nos mostrando que o calor aqui é porque nós precisamos arregaçar as mangas. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao nosso próximo, a nós mesmos. Porque cada árvore plantada na cidade é amor que gera. Porque vai gerar um clima saudável. Muros, calçada quente, asfalto. Esse muro absorve todo o calor. Quando é de noite, libera. Todo esse calor que é armazenado em Macapá durante o dia, não é só porque está na linha do Equador, mas superfícies de solo urbano em Macapá, Amapá, impermeabilizadas ou impermeabilizadas, o lado direito vai liberar durante a noite mais calor para a atmosfera, e aí todo mundo vai ter que ligar ar-condicionado. Enquanto que do lado esquerdo, esse ar-condicionado é perene. Deve ser perene, né? Esse ar-condicionado vai trabalhar de dia, já está trabalhando aqui. Ninguém está pagando conta alta de energia para usufruir desse microclima. Agora, se lá, ali na frente, tivesse essa mesma estrutura vegetal, arbórea, é claro que eles teriam menos despesa com a conta de luz por conta do uso de energia elétrica. Até uma criança, é claro, né, vai entender ou entende isso aqui. Porque quando a gente passar nas ruas de Macapá em trechos como esse, aí a natureza, que é a revelação do amor de Deus, a natureza construída e estabilizada através de componentes arbóreos, o ciclo da água flui de uma forma natural, saudável. E agora, cadê o calor de Macapá? Aqui não tem não, mas nós estamos em Macapá, né? Mas cadê o calor? Cadê o calor de Macapá? Então vamos arborizar Macapá. Olha, Macapá está na linha do Equador, mas olhe lá, ó. O que é que faz Macapá ficar quente? É a falta de sombra, de gramado, né, assim?
Que Deus abençoe. É por isso que as pessoas usam muito guarda-sol, né? Guarda-chuva, olha aí, ó. O guarda-sol, né? Que eles usam. O asfalto. Fica aí debaixo até perigoso, que a pessoa pode ser até atropelada. Mas a sombra é uma bênção de Deus. Agora, o excesso de calor numa cidade é maldição. Porque a gente está contribuindo para gerar calor na cidade. Agora aqui a calçada, olha. Olha aí a diferença. Olha a diferença. E olha o outro lado do extremo. Os extremos não são extremos, aqui é o extremo de desequilíbrio. Equilíbrio é um extremo de equilíbrio. Esse é o padrão que deve ser na cidade de Macapá, na zona urbana. E esse lado aqui é o que não deve ser. Macapá não deve ser assim. E graças a Deus, Deus mostrou para todos nós, de uma forma prática, por que Macapá tem excesso de calor. O mesmo Macapá que está aqui, ó, debaixo dessas árvores, está na mesma linha do Equador. E aqui o clima é ideal, é 10, o microclima. Esse Macapá aqui, ó, com calçada sem sombreamento, sem arborização, é o Macapá que nós estamos criando. E quem vai ser penalizado com essa criação são as gerações do presente, porque nós adultos, nós temos uma responsabilidade, não é só ter filho, ensinar o filho a arborizar a cidade, começando na nossa rua, no nosso bairro. Nós devemos meditar no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. E no Salmo de número 121 e no Salmo de número 19. É necessário, além de gramar as calçadas, arborizar, fazer a coleta seletiva do lixo, evitar pintar as fachadas dos comércios com cores que armazenam muito calor da luz do sol. E ali nós vemos uma fachada que pode ser substituída a cor. Ali nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cores que otimizam o calor na zona urbana. A USP de São Carlos tem resultado de pesquisa nesta área. Existe um gráfico que mostra quais são as cores que nós devemos dar preferência para pintar a superfície das paredes. São cores que armazenam menos calor. Graças a Deus, eu dou graças a Deus. Aqui que vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Estado do Tennessee, Estados Unidos da América, dia 5 de setembro de 2022, município de Sevierville. Estamos aqui na região de montanhas e nós percebemos a maravilha que o nosso Deus criou, que é a exuberante cobertura vegetal que existe na face da terra. E como nós temos o privilégio de observar a elevação de cordões de vapores, de nuvens que vão sendo liberados
da copa das árvores, que é o trabalho de evapotranspiração do componente arbóreo em direção à atmosfera, formando as nuvens, que são os rios voadores. E graças a Deus, aqui é um privilégio a gente observar a elevação das nuvens em forma de vapor através da formação de verdadeiros rios voadores. Então ali a gente vê corpos voláteis que são produto da retirada da água do solo pelas árvores e emissão para a atmosfera em forma de vapor d'água, evapotranspiração, trabalho de fotossíntese. E aqui nós observamos a copa de uma árvore onde existem gotas d'água retidas pelas folhas e pelos galhos da árvore. Então nós imaginamos o valor das árvores para o meio ambiente, graças a Deus. São inúmeras árvores que fazem esse papel aqui de interceptar a água da chuva. Nós estamos vendo aqui, ó, gotículas de água. E isso aqui muitas vezes passa despercebido, porque a cegueira humana é muito grande, né? O próprio pecado nosso muitas vezes impede da gente observar isso aqui, ó. Estou vendo aqui, ó, gota de água. E aqui é o que evita as enchentes em regiões como Baíra, Laje, Mutuípe, regiões que tem muita pastagem e pouca vegetação arbórea. Como que a água da chuva vai ficar interceptada em folhas, em galhos de árvores, como aqui? E aí o trabalho de mecanização do solo de uma forma desenfreada vem suprimindo todo o potencial do ciclo da água. Vocês estão vendo aqui, ó, o sistema foliar está cheio de água. Então, muitas vezes as pessoas duvidam quando se fala assim que o sistema foliar das árvores intercepta a água, e essa liberação é gradual. O que impede a liberação total dessa água, que vai cair sobre solo descoberto e vai escorrer e vai provocar a erosão laminar e o soterramento do leito dos rios, e consequentemente gera as enchentes que a gente vê ou na zona urbana ou na zona rural. E na Bahia não foi diferente. Regiões, municípios de zona rural com enchente, porque a pecuarização dessas regiões solapa, corta as árvores, dizima, e não há uma reposição da cobertura vegetal diversificada. Agora imaginemos a quantidade de folhas que tem em dosséis de árvore, como está ali, ó, no ambiente natural, que estão carregados com esse volume de água. Até a água que está aqui chegar ao solo, a infiltração, ela foi uma infiltração bem controlada. E existe também um fato que quando amanhece o dia e é dia ensolarado, essa água é liberada novamente para a atmosfera, para recarregar a atmosfera. E a evapotranspiração das árvores garantem
o recarregamento de todo o potencial hídrico da região. Então a gente observa aqui a lição que Deus dá para a gente em termos de observação daquilo que o Criador fez com muito amor. E aí a gente deve pelo menos analisar. Ali ó, a árvore está cheia de gotículas de água. E o solo com um bom volume de raízes de árvore vai receber uma infiltração de água, pois o solo com bastante volume de raízes profundas vão ficar permeáveis e a água vai infiltrar no solo e pouca água vai escorrer no solo. Quanto mais solo descoberto, maior volume de água vai escorrer e não vai infiltrar. Chuva torrencial aqui em Lawrenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 27 de junho de 2022, com a presença de muitas árvores. A chuva infiltra regularmente no solo, na presença de grama, solo coberto. Não há formação de enchente nem enxurrada de água da chuva no asfalto. Essa é a proposta que deve ser usada nas cidades, em todas as regiões do Brasil, do mundo, para evitar as enchentes na zona urbana. Gramado e abundância de árvores. Lawrenceville, Estados Unidos da América do Norte, dia 21 de agosto de 2022, estamos na zona urbana. Componente vegetal herbáceo em grande quantidade, componente arbustivo também em grande quantidade, e o componente arbóreo não é diferente. Chovendo torrencialmente no período de verão, há 2h30 daqui nós fizemos uma viagem pela manhã, graças a Deus, e a região está com esse mesmo regime de chuva. Então vocês percebem asfalto, mais calçada, mas o percentual mínimo de solo impermeabilizado. Predomina mais solo coberto, a chuva torrencial, o que permite a infiltração da água no solo, água da chuva, e as folhas das árvores interceptam as águas da chuva, e quando é no dia seguinte, o vento bate sobre as copas das árvores e vai liberando gradualmente o volume de água que as copas das árvores captaram, né? São volumes grandes de água da chuva. E a gente observa aqui que não é diferente da zona rural. O estado da Geórgia, aqui nos Estados Unidos da América, Lawrenceville, todos os municípios têm esse traçado urbano. Vocês percebem essa árvore frondosa. Aqui é zona urbana, graças a Deus. E árvores sombreando as ruas, casas construídas debaixo de árvores. E há uma convivência pacífica, harmoniosa e sábia, né, entre o homem e o meio ambiente.
Então a assistência técnica de extensão rural aí no Brasil necessita trabalhar com educação ambiental, porque em 1937 o Departamento de Agricultura aqui da Geórgia lançou um projeto que levam a rigor. Os distritos possuem equipe técnica também que faz esse trabalho, graças a Deus. Então, é uma lição de educação ambiental, prática, que a gente está vivendo em loco essa realidade, graças a Deus. Geórgia, Estados Unidos da América, Lawrenceville, dia 16 de setembro de 2022, em plena manhã, ensolarada, observamos aqui uma planta, um arbusto, emitindo para o meio ambiente água em forma líquida, aparentemente na presença da ação de um inseto sugador. Esse arbusto está emitindo água em forma líquida para o meio ambiente. No canto superior, à sua direita do vídeo, você pode observar os jatos de água que a planta, o arbusto, está emitindo. Isso é uma prova de que nós devemos plantar cacaueiros com sombra moderada, com componente arbóreo diversificado, multifuncional, que seja uma sombra moderada, porque as árvores, assim como o arbusto aqui, elas emitem água em forma de vapor, suprindo na atmosfera toda a dinâmica do ciclo da água da natureza, o que evita a dependência de utilizar a irrigação em área de cacaueiros a pleno sol. Graças a Deus, aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Essa paisagem que é o jardim e à frente já a vegetação mais exuberante. E aqui nós vemos o papel do sistema foliar das árvores de reter a água das chuvas, né? São gotículas ou gotas. E é por isso que se a gente lê em livros tudo que está aqui, né? Que diz que as folhas retêm as águas das chuvas. E é justamente isso aqui. E é por isso que em uma região como essa dificilmente vai acontecer enchente. Ou os famosos torós. Porque a temperatura é estabilizada. As árvores evitam excesso de frio ou excesso de calor. E aqui nós estamos vendo a superfície das folhas das árvores. E aqui a gente está na parte alta, a gente vê as folhas estão cheias de água. E realmente as folhas retêm água dessa forma aqui, né? Graças a Deus. Então quando se elimina totalmente essas folhas, quando o desenvolvimento não é sustentável, esse volume de água que está aqui nas folhas vai direto para o solo. E em região como essa, imaginemos se fosse toda cheia de pastagem, somente pastagem, o que aconteceu lá, né, em Mutuípe, na zona urbana. A região é cercada, Mutuípe, Laje, Ubaíra, a região cercada com muitas pastagens. A água cai nessa parte alta, não tem cobertura vegetal e vai direto para o solo. E aqui nós temos o asfalto, mas o solo não está totalmente impermeabilizado. Aqui nós vemos essa rampa aqui, ó, tem cobertura e mulch natural e árvores na parte superior. E as casas lá em Mutuípe, ali na zona urbana, deveriam ser assim, intercaladas com árvore, para evitar tanto
muito terror urbano provocado por enchentes e a cada ano vai se agravando. Olha aqui, nós temos o pátio de acesso à casa, mas embaixo árvore. Então é melhor ter um planejamento desse aqui, ó, na zona urbana, e evitar morte e desespero, perda de residência, porque as árvores estão sempre dando um recado delas aqui, ó, retendo a água da chuva, ó, forma de gotas. E aqui nós temos uma residência que o acesso não é diferente. De um lado é esse cordão vegetal, isso aqui é um quebra-vento e evita o excesso de calor, mas nós temos asfalto aqui, ó. Aqui é asfalto, que bom, né? Graças a Deus. E aqui embaixo, ó, olha lá, ela tá cheia de residência lá embaixo, ó. Mas muita gente pode dizer, ah, mas isso aqui é roça, tá parecendo roça, mas é o critério que se tem quando há um planejamento de ocupação de área. Então, não houve um planejamento urbano, ou não há, como ali em Mutuípe, e região como essa de topografia natural movimentada, é claro que se o solo estiver descoberto, quando chove, o que vai acontecer é justamente o que aconteceu no Vale do Jequiriçá. Quando não, é a seca, porque excesso de chuva, a ciência já provou, a sequência de aguaceiro vem sempre seca. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma copa de uma espécie arbórea. Olha aqui, tá cheio de água retida. Então, esse conhecimento ecológico, a educação ambiental deve ser uma meta para os que aí no Brasil se intitulam políticos e que dizem que defende a democracia. Então, esse aqui, projeto de expansão urbana, esse critério aqui é uma defesa da democracia, porque realmente há respeito pela questão ambiental e evita a miséria, a fome, a pobreza, porque a cada ano no Brasil, municípios como Itabuna e os municípios que sofreram por causa das enchentes, as pessoas estão perdendo sua economia ano após ano, e macro drenagem não vai resolver o problema. É claro que é necessário drenagem, e ali nós vimos manilha para drenar água, mas a diferença, quem faz, quem garante a economia de uma nação, são esses recursos aqui, e o desenvolvimento é necessário, mas é preciso respeitar essa lição aqui, que o meio ambiente dá, copa da árvore retendo água da chuva, o que impede a pobreza, porque se impede enchente, vai impedir a destruição do patrimônio popular, que são as casas, os eletrodomésticos. Vocês estão vendo aqui, ó, toda a superfície foliar está coberta de água, graças a Deus. Olha aí, vocês estão vendo? Então aqui é a parte superior da copa de uma espécie arbórea, e são várias espécies arbóreas que tem aqui. E muita gente pensa que a economia não depende do meio ambiente. A economia, ela é um subsistema do meio ambiente. Não é o meio ambiente que é um subsistema da economia. Se o meio ambiente estiver degradado, a economia vai sucumbir. Boa tarde, meu nome é Dacilton Matos dos Santos
Estou aqui no município de Lawrenceville, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América, na zona urbana, e vamos fazer uma avaliação da paisagem urbana, do ordenamento territorial, de ocupação do espaço, ordenamento ecológico aqui no município de Lawrenceville. E aqui nós temos o acesso a uma residência e observamos a presença de árvores frondosas com a copa de alta estatura e árvores que são protegidas com a vegetação herbácea, onde o solo está coberto com a vegetação arbustiva. Ali do lado direito, e acima da vegetação arbustiva nós temos a vegetação arbórea. Essa vegetação é formada por espécies que são endêmicas aqui da região, e a presença de arbustos debaixo de árvores que representam o potencial ecológico de preservação ambiental aqui dessa região, e toda essa harmonia que existe entre a vegetação herbácea, o gramado, a vegetação arbustiva e a vegetação arbórea, garante o ciclo da água bem redimensionado, aonde o ciclo da água ele fica longo e evita a formação de enchentes na zona urbana, e também evita secas prolongadas, o que provoca as altas temperaturas. E todo o componente arbóreo ele é diversificado, como observamos aqui, e sempre há formação de bom percentual de nuvens no céu. As residências têm um padrão de construção que é uma cultura daqui dos Estados Unidos da América, aonde não existe muro, e isso evita o acúmulo de calor durante o dia, com a incidência da luz solar. Aonde existem muros, esses muros acumulam calor e refletem também calor durante o dia, e durante a noite vão liberando esse calor, o que vai aquecendo o microclima da zona urbana. A presença de calçada mínima, isto evita a impermeabilização do solo urbano, e a distância das residências é uma boa distância. Como aqui não existe a cultura de afanar o que é alheio, as pessoas não têm medo de plantar ou conservar o componente arbóreo, tanto no fundo das casas, como a gente observa aqui, nas laterais, ou mesmo na frente dessas propriedades, dessas residências. E essa ilha de árvore aqui, a princípio
a gente pode pensar que isso aqui está sendo um acesso a uma fazenda na zona rural. Mas não, aqui é uma residência, um domicílio, onde nós observamos também nas laterais a presença de árvores, a vegetação herbácea, uma boa distância entre as residências, e no fundo nós observamos o mesmo critério de preservação ambiental, ou seja, o quintal é bem suprido do componente arbóreo, diversificado, e existe também o componente arbustivo, como nós observamos lá no fundo da casa vizinha. E nós temos aqui uma espécie arbórea, que é o pinus. Essa espécie arbórea aqui, que nós estamos vendo, é o pinus. E a gente nota o diâmetro bem volumoso desta árvore. E aqui a gente observa que essa casa tem um quintal de boa extensão, graças a Deus. E eles ainda tiveram a preocupação de deixar esse paredão verde, que é um quebra-vento arbóreo. Nós estamos vendo aqui esse quebra-vento arbóreo entre uma residência e outra. E ainda com a presença de árvores, eles plantam espécies arbustivas, como essa aqui, bambu, e conservam a integridade da cobertura arbórea entre as residências, e nada impede que haja uma harmonia entre a preservação do componente arbóreo diversificado e a habitação, a sobrevivência das pessoas aqui na zona urbana. E eles estão sempre fazendo a manutenção. A gente está ouvindo aí barulho de máquina, a tecnologia a serviço do meio ambiente para conservar essas árvores. Eles fazem um manejo sustentável dessas árvores e cortam somente aquelas que representam alguma barreira à sobrevivência dos moradores. Aqui nós temos uma cerca viva. Essa cerca viva é um padrão que eles usam aqui, só que existe uma diversidade de espécies que são utilizadas para fazer essa cerca viva. A cerca viva, ao invés de muro, cerca viva para poder promover a emissão de água em forma líquida ou em forma de vapor para o meio ambiente. E áreas extensas de gramados, lá no fundo árvores, e essas árvores eles conservam para que haja a interceptação das águas da chuva, a infiltração das águas no solo, em harmonia com a vegetação herbácea, o gramado. O solo fica permeável na zona urbana, o que impede as enchentes que a gente vê muito em várias regiões do mundo, principalmente aí no Brasil. A coleta seletiva do lixo, a reciclagem
Esse recipiente aqui é para fazer a coleta do lixo que pode ser reciclado. E a gente observa que todo acesso às residências tem uma proposta de evitar a impermeabilização do solo. É claro que existe asfalto, calçada, mas a própria comunidade resolveu fazer esse sistema aqui de captação de água da chuva através dessas calhas. E como aqui tem apenas fossa séptica, aqui só corre água da chuva. E existe esse cuidado de drenar a água da chuva, uma harmonia entre a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea, e essas caixas de coleta das águas da chuva. Aqui nós observamos gramado, a vegetação herbácea, gramínea, arbusto, a bananeira, e aqui as águas que são captadas da chuva, eles fazem um serviço de drenagem aonde essa harmonia de solo permeabilizado permite